Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui pelo canal Reino de Deus. Eu e o irmão Fabiano aqui. Hoje nós vamos escutar aqui, nós vamos ver um vídeo, né, que alguém me mandou aqui do Paulo Júnior e a gente não escutou ainda. Esse vídeo, vou comentar sobre ele, né? É um vídeo rápido de 3 minutos pra gente continuar fazendo aquele quadro que já faz um bom tempo, né? Que eu não fiz, que é para comentar vídeos de outras pessoas. Então uma pessoa me mandou um vídeo do Paulo Júnior que ele fala sobre salvação e de perda de salvação. E a gente vai escutar aqui, nós vamos comentar na medida do possível, ok? Então vamos escutar aí. Se uma vez você é salvo, escute isso, é salvo, nasceu de novo. Você nunca mais deixará de ser salvo. Você não perderá a salvação. Você não vai ser salvo, está sendo salvo. Você é salvo, é. Você veio à luz, você nasceu de novo. Então no que consiste a obra do diabo? Uma vez que ele não pode tirar de nós, como Jesus disse, eu dei minha vida pelas ovelhas, tenho o poder de dar e de tornar de trazer, e ninguém as arrebata da minha mão. O objetivo do diabo é tornar você uma pessoa miserável. Ele não pode impedir você de chegar lá, mas ele vai fazer você chegar com muito sofrimento, com muito custo. Ele vai fazer a sua vida mais miserável. Ele vai colocar dúvidas na sua mente sobre a salvação. Agora você entende por que é o capacete da salvação? Porque ele envia os seus dardos, os seus torpedos, para pôr dúvida, para acusar, para falar assim, ó, você não é salvo. Você é uma farsa. Você não vai dar em nada. Impressionante como o Paulo Júnior mudou para maciladas, anos para atrás, você né? cair. Para tocar em você, confundir, Vou dar um pause aqui. ou para aprisionar. Então eu me lembro que eu acho que uns 4, 5 anos atrás, né? Eu me lembro direitinho, o Paulo Júnior, ele... Eu abri aqui alguma coisa aqui. O Paulo Júnior, ele falando sobre a salvação, né? Eu me lembro até hoje, pena que eu não salvei esse vídeo, ele dizia bem assim: essa doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre, ele falava assim, isso é uma doutrina diabólica. Essa coisa de uma vez salvo, salvo para sempre. Então eu lembro que eu estava iniciando na fé, né? Eu me lembro que eu estava vendo esses vídeos do Paulo Júnior e ele justamente falava ao contrário do que ele está falando hoje, né? Eu acho que talvez o irmão já tenha visto esse vídeo, eu não sei. Até pouco tempo atrás eu tinha até os vídeos guardados, eu tinha gravado num DVD. Não tem mais esses Não vídeos? tem mais. E justamente o Paulo Júnior ele falava justamente ao contrário, né? Então é impressionante como a pessoa ela afirma uma doutrina baseada num verso, sem falar os contextos, né? Por que o Paulo Júnior... Eu tô com um vídeo de 3 minutos aqui dessa pregação, deve ser uma pregação de 1 hora, mas por que ele não citou os contextos? Aqui você vai ver que diz assim, as minhas ovelhas de modo nenhum mandarei embora, né? Então você vê que os calvinistas usam isso daqui para dizer que é Deus que envia para Cristo e que quando ele envia para Cristo não é a pessoa que escolhe e tudo mais, né? Só que você tem que ver que no contexto está falando que essas pessoas que o Pai envia a Cristo são aquelas pessoas que não endurecem o coração. E essas pessoas que não endurecem o coração, elas aceitam aquilo que o Pai dá e Deus envia elas para o Filho, né? É mais ou menos o que está dizendo aqui em João, se você for pegar o contexto, né? Você olha depois o contexto aqui de João, você vai ver isso. Então, é muito perigoso você fazer uma doutrina baseada apenas num verso que diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu os lhe dou a vida eterna, e jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Então eu vejo assim, não há sentido em você pregar arrependimento para a igreja, você pregar para a igreja se arrepender e mudar os seus pecados, porque se ninguém vai perder a salvação, né? Então posso ser salvo e permanecer fazendo as mesmas coisas, praticando as mesmas coisas de sempre, né? Mas vamos continuar vendo o vídeo, que mais tarde a gente comenta um pouco mais. Na você em fortalezas, é isso que está em 2 Coríntios 4. Embora vivendo na carne, não militamos segundo a carne, porque nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que fortalezas? A palavra grega lá quer dizer forte, castelo. Satanás prende as pessoas nos seus castelos, oprimindo pessoas aqui, ó, na mente. Esse é o objetivo de Satanás. Essa é uma doutrina que os teólogos chamam da perseverança dos santos. O verdadeiro salvo continuará salvo e entrará na terra prometida. Por que existe essa promessa? Só um pause aqui, né? Você vê que essa doutrina é de cunho calvinista, né? Essa expressão
perseverança dos salvos, que os salvos vão perseverar e não vão esmorecer nunca, né? Porque segundo eles, aqueles que Deus elege, aqueles que Deus elegeu sem nenhum critério, né? Deus vai fazer com que essas pessoas perseverem sem nenhum tipo de obras delas. Vamos colocar assim, mais ou menos o que eles falam, né? Só que você vê em vários lugares da Bíblia que há pessoas que não perseveram. Isso nós vamos ver daqui um pouquinho no contexto de Hebreus, que a gente vai olhar com calma. Amém? Para mostrar que a sua salvação não está na tua mão. Não depende de você. Hoje você está mal, aí eu não vou para o céu, estou mal hoje. Amanhã eu estou bem, eu vou para o céu. Depois da manhã eu volto, está mal. Então a salvação está na tua mão. Depende de você. Depende do que Cristo fez na cruz. Quando ele fala tetelestai, quitado, pago. E aquele que tirou você do Egito, do pecado, é poderoso para botar você. Mais uma coisa que o Paulo Júnior fala, ele fala daqueles que saíram do Egito. Mas ele esqueceu de dizer que aqueles que saíram do Egito, só os que entraram foram os filhos dele, porque aqueles que saíram do Egito não perseveraram. Então você vai ter que dizer que também Deus, ele não teve poder de fazer com que as pessoas perseverassem lá também. Ou seja, lá no Egito, quando as pessoas saíram, eles não perseveraram até o fim, né? Antes, Hebreus vai dizer que a fé, ou melhor, né, que a pregação que eles ouviram não foi misturada pela fé. Então, você não pode usar esse contexto para falar isso. Dentro de Canaã, dentro do céu, ele guardará a tua alma. Significa, que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem meu seu próprio filho poupou antes e entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem os condenará? Pois foi Cristo que morreu, ressuscitou antes, está na destra de Pai e intercede por nós. Fome, nudez, perigo ou espada? Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode tirar o que Cristo fez. E não é um inseto chamado Satanás que irá fazer isso. Bom, então nós vamos comentar um pouquinho esse vídeo do Paulo Júnior, né? Vou fechar aqui. Nós vamos ler alguns textos, porque você vê que muito foi citado aqui. Textos, né? Não foi citado texto, apenas foi falado versos. Essa questão de você se afastar e tudo mais, né? Primeira coisa que nós temos que ver, existem alguns outros textos. Você não pode pegar um texto isolado de um determinado verso e você excluir todos os outros. Né, irmão Fabiano? Desculpa interromper, mas pode falar. Tem aquela que falam muito assim, né? Que um texto fora de contexto vira um pretexto, né? Uhum. Aí ele pode criar essa ideia, né? Deles aí de Sim. salvo uma vez, salvo para sempre. Então, focado só naquele versículo Sim. ali, ele faz o que ele quiser com isso, né? Uhum. Mas aí, como disse o irmão Israel, a gente tem que ver os outros textos que mostram a verdade, vamos falar assim. Exatamente. Então, né? Você pode pegar os textos que ele falou de Romano, né? Nada vai nos afastar, nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestades, etc, etc. Isso é uma verdade. Mas você tem outras verdades na Bíblia também, né? Eu acho que a web ela está nessa parte aqui, né? Não consigo ver. Mas enfim, vai aparecer o texto aqui do lado. Acho que dá pra ver, não sei onde é que tá a posição aqui da webcam, não aparece pra mim. Mas você tem que entender que existem outros textos que você tem que somar com aqueles. Amém? Então, de fato, principados, potestades e tudo mais não afastam você de Deus. Mas olha o que vai dizer aqui em Hebreus. Diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no seu coração, e eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidados, irmãos, jamais aconteça de haver em qualquer de vós um coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo.
né? Então, aquilo que nós vimos lá em Romanos, que ele fala que nem potestades, nem principados não vão nos afastar, tá certo. Mas aqui você tem uma verdade também, que o coração, que nosso perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo, né? Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada um dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo se, de fato, guardamos firmes até o fim a confiança desde o princípio que tivemos. Então, ou seja, se nós temos um coração incrédulo, percebe, Fabiano? Ou seja, nós nos afastamos, como ele está falando, um coração perverso de incredulidade, nós nos afastamos do Deus vivo. Em Isaías 63 vai dizer assim, irmão Fabiano, né? Olha lá, olha o pensamento de Deus. Isaías 63 vai dizer assim, falando do povo quando saía do Egito. Olha só, Isaías 63, verso 7. Celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu, e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão de suas benignidades. Porque ele dizia, olha o que ele falava do povo que saiu do Egito: certamente eles são meu povo, filhos que não me mentirão, e ele se tornou seu salvador, né? Palavra Yeshua aqui. E toda a angústia deles foi ele angustiado, o Senhor. E o anjo da sua presença o salvou, pelo seu amor e pela sua compaixão. E ele os remiu e tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Então, como eles foram rebeldes? Porque Deus, quando tirou eles do Egito, fez promessas a eles, e eles viram sinais pelas mãos de Moisés, né? E ainda assim eles foram rebeldes contra essas coisas. E o que vai dizer? Pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então você vê que o povo ele não perseverou aqui, né? Então ele fala assim: tende cuidado, irmãos, que jamais aconteça de haver qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Porque quando eles saíram do Egito, o que aconteceu? Houve um perverso coração de incredulidade. E vai dizer, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornados participantes de Cristo se, olha a condição, de fato, guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Né? Ele vai falar aqui, ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram, não foram de fato todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres ficaram no deserto? E contra quem não jurou que entraria no seu descanso? Perdão, quem jurou que não entraria no seu descanso? Senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, o que fez eles não entrar na promessa foi justamente a incredulidade. Então, por isso que aqui no capítulo 4 ele vai dizer: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com aquele povo que saiu do Egito. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé. Então você vê que ele está dizendo: temamos, portanto. Então, quando você olhar para o capítulo 6 e você olhar para o capítulo 10, que vai falar certas coisas, você tem que ter essas coisas em mente. Presta atenção, Fabiano, o que vai dizer no capítulo 6. Tá? No capítulo 6 vai dizer assim, presta atenção. Ele vai dizer assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, essa iluminação ela se dá pela face, né, pela glória da face de Cristo por meio do Espírito. Tanto que ele vai falar em capítulo 6 que uma vez foram iluminados. Deixa eu achar aqui. Iluminados. Olha lá. Aqui, a gente vai para o Hebreus 10 depois, tá? Então, é impossível que, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial. O que é o dom celestial? O que é a salvação? Não é um dom de Deus? E se tornaram participantes do Espírito, ou seja, foram batizados no Espírito. Não é só um só batismo, um só Espírito. E provaram a boa palavra, os poderes do mundo vindouro. Uma pessoa ímpia, ela foi participante do Espírito Santo? Não, ela não foi. A Bíblia fala em Atos que diz que o Espírito Santo é outorgado, é dado àqueles que obedecem. E
E o Espírito Santo é para convencer do pecado. Então, uma pessoa que não crê, ela não é participante do Espírito Santo. Mas a palavra fala que aquele que não tem o Espírito é de Cristo. Mas aquele que tem o Espírito, ele foi selado por dia da redenção. Né? E diz assim, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomia. Então essas pessoas que foram iluminadas, foram participantes do Espírito Santo e receberam o dom celestial e caíram, né? É semelhante àquelas pessoas que saíram do Egito e não perseveraram e caíram. Por isso que elas não puderam entrar no descanso. Então está acontecendo exatamente a mesma coisa. Em quem são as pessoas que foram iluminadas? Está aqui. Olha lá. Hebreus capítulo 10, verso 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos. Né? Então você vê que depois de iluminados, ou seja, como é que ser iluminado? Efésios capítulo 1, verso 8. Diz lá. Diz assim, para que o Deus, verso 17, para que o Deus de nosso Senhor Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da sua glória. Agora olha o que vai dizer mais aqui. Resplandeça. Diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para as que o se pede que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho no coração, o evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Então você vê que aqueles que têm o coração incrédulo, eles têm o quê? O coração entenebrecido, o coração escuro. Mas aqueles que creem, diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, e Ele mesmo resplandeceu no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, olha a iluminação que está descrito lá em Hebreus. Ou seja, então aquelas pessoas que caíram em Hebreus, elas foram iluminadas, né? Mas elas caíram. Então, veja que esse cair não é a questão de desviar, ok? Você se desviar da fé, mas é a questão de você apostatar. Então, eram pessoas, né, Fabiano, que naquele caso elas creram em Jesus, mas elas acabaram sendo persuadidas a não crer mais e voltar para trás, porque elas, para sua negação de Cristo, no qual os judeus estavam praticando. Então tenha esse texto em mente, ok? Agora, olha o que vai dizer em Hebreus, Fabiano. Me diz uma coisa aqui. Seja sincero comigo mesmo, Fabiano. Com você mesmo. Sim. Se esse texto está se falando de uma pessoa, se esse texto está falando de alguém que não pode se perder, então vai dizer assim, Hebreus capítulo 10, olha lá. Diz assim, né? Lembra aquele texto que eu citei para ti hoje, Fabiano? Aqui, já está até aqui, né? Que eu falei para você, a gente... Não, acho que está até os dois aqui, né? Bom, tá, que eu falei para você, a gente procura depois aqui, tá? Então, o escritor de Hebreus, quando vai falar aqui, nesse texto de Hebreus 10, ele está citando coisas baseadas na lei, tá? Vai dizer assim: porque se vivemos deliberadamente, ou seja, voluntariamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, ou seja, a iluminação, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação e horrível juízo de fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés, ou seja, a primeira aliança. Quanto mais severo o castigo, ou seja, então ele está falando para as pessoas que estavam na primeira aliança e transgrediam. Ele fala assim: quanto mais severo o castigo julgar, vos será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o quê? O sangue da aliança. Que sangue é esse? Que sangue é esse, Fabiano? Não é o sangue de Cristo? Sim. Profanou o sangue da aliança com o qual foi o quê? Santificado. Como é que uma pessoa vai ser santificada e vai profanar o sangue de uma aliança se ela não pertence, se ela não recebeu isso? Isso nos mostra que foi uma pessoa que foi remida, foi santificada e participou da aliança, entrou em aliança com Cristo. O que acontece com essa pessoa? Né? E ultrajou o Espírito da graça.
Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará seu povo. Então, o julgamento é sobre seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Agora, em Romanos 11, a gente já está finalizando. Quanto tempo já está? Deixa eu ver aqui. Onde é que vem aqui o tempo, Fabiano? Sabe bem dizer? Não. Tu que já está acostumado com esse programa? Não, mas eu nunca consegui achar o tempo nesse. Não dá para ver o tempo. Que Não. loucura. Não, tá aqui, ó. Tá aqui embaixo. Aqui, ó. REC 2017 aí, ó. Tá ali o tempo. Então, beleza. Nunca percebi essa parte. Nem eu. Agora, nós vamos para Romanos 11. Olha o que Paulo vai falar em Romanos 11. Né? Diz assim... Olha lá. Aqui, ó. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firmes. Não te ensoberbeça, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo bondade. Se nela permaneceres, de outra sorte também, tu serás cortado. Né? Olha o que Jesus pode falar, irmão. Não, desculpa. A própria palavra ali, se nela permaneceres. Claro. Ou seja, a gente tem que permanecer. No momento que nós, mesmo salvos, né, nós saímos dos caminhos do Senhor, né, a gente não tem mais essa salvação. Como o irmão disse, a gente vai, se a pessoa apostatar da fé, negar Cristo, a gente não está mais salvo. Não é? Sim. A própria palavra lhe diz, se não permanecer. Então tem a possibilidade da gente permanecer ou não. Uhum. Agora eu quero ler um texto aqui que vai dizer assim, naquele que a gente estava. Olha só o que vai dizer em Números. Então você vê que aqui em Hebreus capítulo 10, verso 26, ele está citando a lei aqui, tá? Ele diz aqui: porque se vivermos deliberadamente em pecado depois de termos recebido pleno conhecimento do pecado, já não resta sacrifício pelos pecados. Isso ele vai tirar de Números e de Deuteronômios. Em Número vai dizer assim, né? Olha lá. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, atrevidamente, né? Atrevidamente no sentido de saber o que está fazendo, né? Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer seja dos estrangeiros, é injúria ao Senhor. Tal pessoa será eliminada do seu povo. Existe um outro texto. Tu lembra aquele texto que eu li para ti hoje? Onde é que foi que eu passei? Eu vou ver aqui. Eu sei achar aqui, né? Então você vê que diz aqui que a pessoa fizer alguma coisa temerariamente, ou seja, atrevidamente, que é aquela pessoa que sabe o que está errado e faz de forma atrevida, diz que ela blasfêmia, que a palavra injúria ao Senhor. Contra o Senhor. Exatamente, a palavra é, né, insultar, blasfemar. Existe um outro texto que está no Antigo Testamento, Deuteronômio, que diz assim: não quererá. Olha lá, Deuteronômio. Tá aqui, ó. Vamos ler. Então você vê que aqui é um contexto que Deus está falando os mandamentos da lei, né? E Deus fala assim: ninguém que ouvindo as palavras dessa maldição, as coisas que estão escritas na lei, as pragas que cairiam sobre as pessoas que desobedecessem, se abençoe no seu íntimo dizendo: terei paz ainda que ande na perversidade do meu coração. Então você vai viver voluntariamente pecando, sabendo que é errado, mas você vai ter paz no seu coração. Para acrescentar a sede à bebedice, ou seja, você, né, essa sua bebedeira, você vai acrescentar a sede mais ela para beber mais ainda do pecado. E fala assim: o Senhor não lhe quererá perdoar, antes fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem. Toda a maldição escrita nesse livro jazerá sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome debaixo do céu. Né? Por isso que fala aqui: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento do pecado, já não resta mais sacrifícios pelo pecado. Amém? Eu acho que é fácil de entender isso aqui. Só que se você pega um verso, que nem o Paulo Júnior fez ali naquele vídeo, se você pega um verso desse e tira todo do contexto, infelizmente você vai enxergar essas besteiras, né? Aí vai vir um monte de gente aqui inventar um monte de coisa, né, das minhas ovelhas e não sei o que. Agora, o que vai dizer lá em Gálatas capítulo 5? Diz assim:
Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar circuncidar, de Cristo nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, né, está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligasse, vós que procurai justificar-vos na lei da graça, decaídes. Então, não se usa esses versos junto com o que está dizendo João. Você não pode fazer a soma. João fala uma verdade, né? Mas Romanos, Gálatas, Deuteronômio e outros livros também fazem uma verdade. Uma verdade, ela não tira a verdade do outro texto, mas elas se somam. Amém? Então não vá nessa pilha que estão dizendo na internet que você não pode perder a sua salvação. Porque a salvação, quando ela vai se manifestar? A salvação, ela vai se manifestar. Vai se manifestar quando? Estou lá em Pedro. Diz assim, só para a gente finalizar, Fabiano. Né? É que dá a ideia assim, dizendo, uma vez salvo, não perde mais. Então dá aquela ideia, eu posso pecar, eu posso fazer o que eu quiser. Né? E não é certo isso. Deus não se agrada que a gente comece a fazer, porque agora que eu aceitei Cristo, eu vou, sei lá, vou trair, vou fazer, não, mas eu tô salvo. Sim, essa doutrina, ela se torna uma pessoa arrogante, que acha, né, vou fazer tudo, vou pecar e tô salvo. Não é assim. Né? Então, olha o que Pedro fala. A gente vai ler isso aqui e vamos finalizar. Eu acho que um último texto depois. Né? Verso 3 de 1 Pedro 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros. Uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, os quais sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para o que, Fabiano? Revelar-se quando? No último tempo. Então a salvação, ela vai ser revelada no último tempo. Mas nós estamos num processo de caminhando para lá. Então o Paulo Júnior, ele fala no vídeo que a salvação não vai se manifestar não sei o quê. Sim, a salvação, ela vai se dar quando? Quando você tiver o seu corpo transformado. Mas até lá você está num caminho. Né? Você tem que ter frutos. Amém? Então vou deixar essa reflexão para os irmãos aí. Não aceite qualquer coisa que é vomitada na internet, senão você vai tropeçar. Amém? Então nós vamos finalizar por aqui. Que Deus abençoe os irmãos. Graça e paz. Graça e paz. Agora deixa eu desligar aqui.